Depois dos 30, o jogo social muda porque as pessoas acumulam uma quantidade suficiente de experiências que corroem qualquer traço de ingenuidade. Não é mais a fase em que todos estão testando caminhos. Agora, cada escolha tem peso real. Cada decisão está amarrada a consequências mais sérias. Cada erro custa mais caro. As pessoas passam a proteger suas zonas de conforto, suas conquistas, suas relações, suas rotinas, seus medos e seus desejos ocultos. A partir desse ponto, o mundo adulto deixa de ser um cenário de experimentações e se transforma em um campo de disputas silenciosas, onde cada um tenta preservar o pouco que tem ou ampliar o que conquistou, mesmo que isso signifique ultrapassar limites éticos de forma disfarçada. Por trás das fachadas comportadas, as intenções se tornam mais afiadas, menos ditas e mais calculadas. Depois dos 30, ninguém joga totalmente limpo porque quase todos carregam frustrações que desejam compensar, expectativas que desejam manter vivas e inseguranças que não querem que ninguém perceba. A competição deixa de ser superficial e passa a ser emocional, psicológica e financeira. A comparação aumenta. Quem conseguiu mais, quem atrasou, quem cresceu, quem estagnou, quem ainda tem brilho, quem perdeu vitalidade. A cordialidade permanece, mas se torna um verniz para conter a rivalidade velada. Onde antes havia espontaneidade, agora existe autocensura. Onde antes havia impulsos, agora existe cálculo. Onde antes havia abertura, agora existe blindagem. As pessoas adotam máscaras mais sofisticadas porque aprenderam pela dor que transparência demais convida predadores emocionais e oportunistas silenciosos. É nesse cenário que o pensamento maquiavélico se torna necessário, não como maldade, mas como proteção estratégica. Maquiavel nunca ensinou a ser cruel, apenas ensinou que a ingenuidade é uma fraqueza explorável. Depois dos 30, boa-fé não é uma virtude automática. É uma moeda que só deve ser entregue quando existe retorno, equilíbrio e solidez. A partir desse ponto da vida, confiar em todos se torna tão perigoso quanto não confiar em ninguém. O equilíbrio surge ao reconhecer que nem todo sorriso é benigno, nem toda opinião é honesta, nem toda crítica é construtiva, nem todo elogio é sincero. As pessoas passam a agir movidas por medo de perder relevância, medo de ficar para trás, medo de não ser escolhidas, medo de não ter controle. Esses medos são profundos e silenciosos, e é por isso que se manifestam como jogos de influência. A tensão social pós-30 é sutil. Quase ninguém declara guerra abertamente. Seria feio, socialmente condenável, arriscado. Então, a guerra se expressa na forma de pequenas sabotagens, retrações calculadas, omissões estratégicas, fofocas disfarçadas de preocupação, competições passivo-agressivas, manipulações que parecem gentileza. As pessoas começam a negociar poder o tempo todo, no trabalho, no relacionamento, nas amizades, na família. Todos querem alguma vantagem, algum reconhecimento, alguma posição de segurança. Que a verdade incômoda é que depois dos 30, quem ainda acredita que todo mundo age por pureza de intenção se torna presa fácil nas mãos de quem já entendeu que a vida adulta é uma disputa por território psicológico. Esse território não se conquista com força bruta, mas com percepção. Maquiavel mostra que quem enxerga a realidade como ela é, e não como gostaria que fosse, ganha vantagem imediata. A vitória nesse novo estágio da vida não é sobre dominar os outros, mas sobre não ser dominado. É sobre saber quando calar, quando recuar, quando avançar, quando mostrar força e quando parecer fraco. É sobre não dar acesso emocional a quem não tem maturidade para cuidar desse acesso. É sobre vigiar quem tem interesse em você e quem tem interesse no que você fornece. É sobre ler intenções escondidas em palavras suaves. É sobre entender que neutralidade raramente é neutra, quase sempre é cálculo. Depois dos 30, a lucidez substitui a esperança cega. Você não espera mais que as pessoas ajam como você agiria. Não supõe reciprocidade. Não confunde educação com afeto, proximidade com lealdade ou opinião com verdade. A partir daqui, você aprende a reconhecer padrões. Quem sempre promete e nunca entrega.
Quem usa discurso emocional para encobrir manipulação, quem só aparece quando precisa, quem influencia para limitar você, quem elogia para ganhar acesso, quem critica para reduzir seu valor. Tudo que antes parecia confuso se torna claro quando você aceita que o jogo existe e que ignorá-lo não o torna menos real. E é exatamente por isso que depois dos 30, a única forma de vencer é entrar no tabuleiro com consciência de que ninguém joga limpo o tempo todo e que isso não precisa ser visto como ameaça, e sim como realidade estrutural. Quem nega a realidade perde, quem enxerga a realidade governa. O primeiro passo para vencer o jogo social depois dos 30 é observar sem reagir. Essa é a parte que quase todos falham, porque existe uma necessidade infantil, herdada dos 20 e poucos anos, de justificar-se, explicar-se, defender-se, ser compreendido. Só que, nesse novo contexto, explicar demais é abrir o cofre emocional para pessoas que podem usar essas informações contra você. Maquiavel ensina que o poder não está apenas no que você faz, mas no que você deixa de revelar. E depois dos 30, quando todos já aprenderam a manipular com sutileza, dar acesso aos seus pensamentos se torna uma concessão perigosa. A maioria entra em desvantagem porque se move rápido demais, reage ao primeiro estímulo, responde à primeira provocação, tenta resolver tudo imediatamente, busca harmonia a qualquer custo. Esse impulso revela vulnerabilidades emocionais que você nem percebe que está entregando. Ansiedade, medo de rejeição, necessidade de aprovação, carência disfarçada de empatia. Quando você fala demais, o outro aprende como desmontar você. Quando você justifica demais, o outro percebe onde pressionar. Quando você expõe demais, o outro identifica seu ponto sensível. É por isso que no mundo adulto, quem se apressa, perde. A observação estratégica começa quando você entende que silêncio não é passividade, é domínio. Cada palavra que você restringe se transforma em vantagem psicológica. Cada informação que você guarda se converte em autonomia. Quando você observa sem revelar nada imediatamente, você vê padrões que quem está ocupado reagindo não consegue perceber. Maquiavel enfatizava que o príncipe poderoso é aquele que conhece o território antes de agir. No campo emocional moderno, o território são as intenções das pessoas ao seu redor. E você só as identifica quando para de falar e começa a enxergar. A imprevisibilidade se torna uma arma, porque o adulto médio está acostumado a manipular previsibilidade. Quem responde rápido demais mostra ansiedade. Quem aceita tudo mostra fraqueza. Quem abre o jogo cedo demais mostra carência. Quase todas as pessoas após os 30 já desenvolveram algum padrão manipulado de comportamento, seja para proteger o próprio ego, seja para garantir validação, seja para manter uma posição de vantagem. Quando você foge do padrão esperado, você desmonta o jogo emocional do outro. A pessoa que não sabe exatamente o que você sente ou pensa não consegue controlar você. Ela perde a base para aplicar pressão. E existe ainda um segundo nível dessa dinâmica. Quando você se torna imprevisível, as pessoas começam a mostrar quem realmente são. O silêncio obriga o outro a se revelar. Alguns ficam irritados porque queriam extrair algo de você. Outros ficam ansiosos porque esperavam controle emocional. Outros tentam testar seus limites porque precisam encontrar brechas. E alguns simplesmente recuam porque o poder deles estava na sua reação. Maquiavel sabia que o real caráter de uma pessoa aparece quando ela não consegue manipular o ambiente ao seu redor. No jogo social após os 30, isso é ouro puro. Você permite que o outro se exponha antes de decidir qual posição ocupar. Observar sem reagir não significa ser apático. Significa reagir no momento certo, não no momento esperado. Significa que você deixa o outro se movimentar primeiro, revelar intenções, criar padrões, expor fragilidades. Significa que você entende que cada ataque emocional precisa de uma resposta e não de uma explicação. Significa aceitar que nem toda provocação merece resposta e que ignorar pode ser mais forte do que confrontar. Significa perceber que discutir com alguém que não tem compromisso com a verdade é perder tempo e energia. Significa parar de explicar sua ausência para quem nunca justificou a própria negligência. Depois dos 30,
As pessoas atacam onde sabem que você tem algo a perder. Atacam sua autoestima, sua imagem, sua rotina, seu tempo, suas prioridades, suas emoções, suas ligações afetivas. E fazem isso de forma sutil, porque sabem que ninguém pode parecer abertamente agressivo nessa fase da vida. É por isso que revelar seus pontos fracos cedo demais é quase sempre um erro irreversível. Maquiavel ensina que vulnerabilidade só deve ser exposta quando você já possui vantagem suficiente para que o outro não possa usá-la. Isso significa que, até lá, seu silêncio é sua armadura. No fundo, o segredo maquiavélico desse estágio da vida é simples. Você não precisa ser frio, apenas precisa ser inatingível. E se torna inatingível quando não reage automaticamente, quando não entrega informação, quando não se justifica, quando não explica o que sente, quando não oferece sua mente aberta a pessoas que não oferecem maturidade emocional. O silêncio estratégico transforma você em alguém que ninguém consegue manipular, porque ninguém sabe exatamente onde tocar. E depois dos 30, isso é poder puro. Na fase adulta, a competição por validação e recursos se torna velada, mas muito mais agressiva. Não é mais como antes, quando todos estavam tentando se descobrir. Agora, cada pessoa quer preservar uma identidade já construída, mesmo que frágil, ilusória ou instável. E essa necessidade de proteger a própria imagem faz com que muitos adotem estratégias de manipulação refinada, disfarçadas de cordialidade. A disputa deixa de ser sobre quem é melhor e passa a ser sobre quem consegue parecer mais estável, mais desejado, mais bem-sucedido ou mais emocionalmente equilibrado. É um teatro silencioso onde ninguém admite que está competindo, mas todos estão. Esse ambiente cria uma guerra psicológica que Maquiavel compreenderia perfeitamente. A guerra onde ninguém declara hostilidade, mas todos querem vantagem. A moral, nesse contexto, se torna negociável. As pessoas começam a agir de acordo com seus interesses, não de acordo com seus valores declarados. E fazem isso com uma habilidade tão sutil que até quem está sendo usado acha que está sendo ajudado. É por isso que confiar nas intenções aparentes se torna um erro fatal. Depois dos 30, o que importa não é o que a pessoa diz, mas o que ela ganha com aquilo que diz. A leitura fria substitui a interpretação emocional. A partir desse ponto, o jogo social se organiza em camadas. A primeira é a superfície: elogios, conselhos, preocupações, comparações, pedidos de opinião. Parece tudo orgânico, gentil, amigável. Mas abaixo dessa superfície existe o cálculo invisível. Quem está usando sua vulnerabilidade para elevar a própria imagem, quem está plantando dúvida para limitar sua expansão, quem está incentivando você a tomar decisões que beneficiam mais a outra pessoa do que você, quem está criando proximidade apenas para manter acesso ao seu valor, à sua energia ou à sua atenção. A sutileza é tão grande que, se você não adotar a clareza maquiavélica, acaba acreditando que o outro é sempre bem intencionado, e não é. Maquiavel expõe que intenções não importam. O que importa são efeitos. No mundo adulto, ninguém é julgado pelo que queria fazer, mas pelo que produziu. Essa é a chave para entender as dinâmicas sociais depois dos 30. As pessoas se movem para preservar sua relevância, seu status, suas narrativas internas e externas. Elas se aproximam quando veem vantagem e se afastam quando sentem ameaça. Elas mudam o discurso de acordo com o que precisam no momento. Elas oferecem apoio quando querem informação e oferecem silêncio quando querem punição. Elas criam confusão quando você está forte demais e criam proximidade quando você está vulnerável demais. Nada disso é declarado, mas tudo isso é executado com precisão cirúrgica. Quando você começa a observar o comportamento das pessoas através dessa lente, algo muda profundamente. As interações deixam de ser pessoais. O adulto comum erra ao personalizar tudo. Por que essa pessoa fez isso comigo? O que eu fiz para ela? Por que me tratou assim? Maquiavel elimina essa fantasia ao mostrar que a maioria não age contra você, age a favor de si mesma. Essa é a libertação que poucos alcançam. Quando você entende isso, para de esperar reciprocidade, honestidade emocional ou altruísmo de quem não tem maturidade interna para oferecer isso. A ingenuidade desaparece
e o realismo toma o lugar. É a partir dessa lucidez que cada relação se torna um mapa de forças. O comportamento do outro passa a ser interpretado sob a ótica da conveniência, não da emoção. Você começa a identificar quem se aproxima para sugar energia e quem se aproxima para construir. Quem compete silenciosamente e quem coopera genuinamente. Quem teme sua evolução e quem a celebra. Quem tenta reduzir seu brilho para não se sentir inferior e quem quer crescer ao seu lado. O mapa se revela com uma clareza quase brutal quando você aceita que afeto não anula interesses, que proximidade não anula ego e que bondade não anula ambição. A partir desse entendimento, sua postura muda. Você deixa de reagir ao comportamento e passa a reagir ao motivo do comportamento. A pessoa que critica você não está necessariamente falando sobre suas ações. Está falando sobre como suas ações a fazem se sentir inferior. A pessoa que tenta controlar você não está interessada na sua vida, está interessada em manter uma posição de superioridade. A pessoa que subestima você não está vendo sua realidade, está protegendo a própria autoestima. E a pessoa que tenta aproximar-se com rapidez excessiva quase sempre está procurando acesso, não conexão. Essa clareza não transforma você em alguém duro, apenas em alguém impossível de manipular. No mundo pós-30, quase ninguém joga limpamente porque todos defendem algo que não querem perder. Imagem, tempo, status, rotina, narrativas, poder emocional. A vitória não depende de agradar ou confrontar, depende de interpretar. Quando você lê o jogo não consegue mais ler você. Esse é o ponto onde você deixa de ser peça e se torna tabuleiro. E uma vez nesse lugar, ninguém mais consegue avançar sem que você perceba. A vitória depois dos 30 exige domínio emocional em um nível que poucos conseguem alcançar, porque a maior parte dos adultos carrega dentro de si conflitos não resolvidos, feridas abertas e pressões silenciosas que moldam seus comportamentos. O problema não é sentir sem perceber. É agir a partir de impulsos que você confunde com escolhas. É reagir ao mundo como se o mundo estivesse atacando você, quando na verdade é apenas sua própria instabilidade interna se projetando nas situações. E é justamente aqui que Maquiavel revela sua inteligência mais afiada. O poder verdadeiro nasce quando você se torna mais disciplinado consigo mesmo do que o ambiente é com você. O adulto comum vive à mercê das próprias marés emocionais. Oscila entre entusiasmo e exaustão, ansiedade e apatia, irritação e culpa. Essas flutuações entregam a própria fraqueza para qualquer pessoa que saiba observar. Depois dos 30, quando o jogo social se torna mais sutil e mais competitivo, qualquer oscilação interna vira brecha. Qualquer demonstração de instabilidade vira oportunidade para quem quer influenciar você, diminuir sua força, testar seus limites ou extrair vantagens psicológicas. A vida adulta não premia quem sente intensamente, premia quem sente sem perder o eixo. O domínio emocional não significa sufocar emoções, mas separá-las de decisões. Quando você age pelo impulso, está sendo comandado. Quando você age pela análise, está comandando. Maquiavel diria que a pessoa que controla a si mesma inspira mais respeito do que qualquer demonstração de força externa. Não é o grito que intimida, é a calma. Não é a explosão que impõe limites, é a firmeza silenciosa. Não é a pressa que conquista, é a estabilidade que faz o outro perceber que você não se desorganiza. E quem não se desorganiza não pode ser manipulado. Depois dos 30, as pessoas ao seu redor começam a testar sua estrutura emocional sem nem perceber. Testam sua paciência com pequenas provocações, sua autoestima com comparações sutis, seu senso de valor com perguntas disfarçadas, sua necessidade de aprovação com elogios ambíguos, sua fragilidade com distanciamentos calculados. Alguns fazem isso porque querem medir você, outros porque querem controlar você. Outros simplesmente porque aprendem a se posicionar socialmente, observando reações. Você só percebe esses testes quando seus sentimentos deixam de controlar sua leitura da situação. O domínio emocional transforma sua presença. Você começa a responder devagar, falar menos, pensar mais, agir com precisão.
Você deixa de precisar provar qualquer coisa, porque percebe que quem tenta provar está sempre pedindo validação. Você deixa de justificar-se, porque entende que justificar-se é dar poder ao outro sobre sua narrativa. Você deixa de discutir com quem não tem compromisso com a verdade, porque percebe que discussão com ignorância não é debate, é armadilha. E, principalmente, você deixa de reagir no calor do momento, porque descobre que o primeiro impulso quase sempre é o mais fraco. A pressão psicológica pós-30 exige uma força interna que não depende de bravura, mas de autoconhecimento. Você precisa reconhecer seus próprios gatilhos para não virar refém deles. Precisa enxergar seus medos para que ninguém os use contra você. Precisa admitir suas fragilidades para protegê-las em vez de expô-las. Precisa entender o que realmente deseja para não confundir carência com vontade, impulso com intuição, ansiedade com urgência. Quanto mais você se conhece, menos alguém consegue manipular sua percepção. Maquiavel diria que é melhor ser temido internamente do que amado externamente. E essa frase, no contexto moderno, significa que você precisa ser mais rigoroso consigo mesmo do que o mundo será com você. Quando você exige mais da sua própria disciplina do que da disciplina dos outros, cria uma blindagem natural. Quando você desenvolve autocontrole, cria uma autoridade silenciosa. Quando você mantém constância, cria respeito. E quando você mantém presença firme, cria espaço psicológico. Quem domina a si mesmo se torna uma força que reorganiza o ambiente ao redor, sem esforço, sem imposição, apenas pela estabilidade. A vida depois dos 30 premia quem consegue manter-se inteiro enquanto todos os outros oscilam. A pessoa emocionalmente estável não é a mais fria, mas a mais consistente. Ela não se desespera quando perde, não se ilude quando ganha, não implora quando sente, não desmorona quando enfrenta desafios. Ela continua, ela se ajusta, ela observa. Ela escolhe a hora de agir. Essa postura cria um magnetismo natural que os outros percebem como poder, porque é poder. É o poder de não ser controlado. É o poder de não depender da aprovação. É o poder de não se desesperar. É o poder de não ser derrubado por comentários, testes, provocações, ciúmes, comparações ou críticas. Depois dos 30, essa força silenciosa se torna uma vantagem absoluta. Em um mundo onde quase todos carregam ansiedade crônica, expectativas esmagadoras e carências não resolvidas, aquele que mantém calma vira referência. O adulto que não treme, não se apressa, não implora e não se abala, vira ameaça para quem vive de manipular. E vira porto seguro para quem vive de sentir. O domínio emocional, portanto, não é apenas ferramenta, é território. Quando você o conquista, ninguém mais pode tirá-lo de você. O poder real depois dos 30 não vem de dominar os outros, mas de dominar o próprio campo estratégico, seus movimentos, seus limites, sua presença e sua capacidade de influenciar sem parecer que está influenciando. Maquiavel ensina que quem controla a percepção, controla o ambiente. E na vida adulta, a percepção mais valiosa não é a que os outros têm sobre quem você é, mas a que tem sobre o que você tolera, o que você prioriza, o que você valoriza e até onde você permite que invadam seu espaço psicológico. As pessoas só te tratam como você permite, só ultrapassam seus limites quando percebem que você não sabe defendê-los, só manipulam você quando sentem que sua necessidade emocional é maior que sua lucidez. A construção desse poder começa com algo que a maioria evita: a capacidade de tornar-se seletivo. Depois dos 30, ser acessível demais não é virtude, é risco. É oferecer sua energia para pessoas que não têm maturidade emocional para lidar com ela. É permitir que pessoas confusas definam sua clareza. É deixar que pessoas instáveis entrem no seu campo de estabilidade. O adulto seletivo não se isola, ele filtra, ele permite aproximação, mas não acesso irrestrito. Ele oferece presença, mas não entrega seu núcleo emocional. Ele compartilha informações, mas nunca as informações que o tornam vulnerável. Ele se relaciona, mas sem se dissolver no outro. A seletividade gera respeito porque mostra que você não está disponível para qualquer dinâmica, apenas para dinâmicas que preservam sua integridade.
Isso cria um tipo de aura que Maquiavel entendia bem. A aura de alguém que parece sempre estar no controle, mesmo que internamente esteja apenas mantendo disciplina. Pessoas que preservam sua energia se tornam naturalmente mais valiosas. Pessoas que se entregam rápido demais se tornam previsíveis, fáceis de manejar, fáceis de acessar, fáceis de usar. No mundo pós-30, previsibilidade e excesso de acesso são fraquezas fatais. O segundo pilar desse poder é o posicionamento. Depois dos 30, ninguém respeita quem precisa pedir respeito. Respeitam quem age com postura que torna o desrespeito impossível. Posicionamento não é agressividade, é clareza. É saber dizer não, sem culpa. É recusar jogos manipulatórios sem explicação. É manter distância quando percebe desordem emocional no outro. É não ceder a chantagens afetivas. É não se justificar para quem nunca se justifica. É não oferecer intimidade para quem não demonstra maturidade. É não atender demandas que você sabe que são testes, não necessidades. Quando você se posiciona com firmeza e tranquilidade, as pessoas param de testar você porque entendem que você não negocia seus princípios. Esse posicionamento gera uma força que muitos confundem com frieza, mas não é frieza. É sobriedade emocional. É maturidade que aprendeu, talvez pela dor, que a vida não premia quem se desgasta tentando agradar todos. Premia quem se alinha consigo mesmo e age a partir de coerência interna, não da ansiedade por aceitação. Depois dos 30, quase todos têm medo de decepcionar alguém, mas poucos percebem que decepcionar a si mesmo é muito mais caro. O terceiro pilar do poder é a capacidade de criar distância emocional sem romper vínculos. A pessoa que consegue manter-se presente, mas não dependente, próxima, mas não entregue, envolvida, mas não vulnerável. Essa pessoa é praticamente impossível de manipular, porque qualquer tentativa de controle cai em terreno infértil. Você não se abala com distanciamentos, não se desespera com silêncios, não se desestrutura com atrasos, não perde eixo diante de críticas sutis, não se desmancha quando alguém tenta tirar sua paz. Essa distância equilibrada cria magnetismo. Quanto menos alguém consegue afetar seu centro, mais essa pessoa sente que você tem algo que ela deseja. Estabilidade. A estabilidade é o recurso mais raro depois dos 30. A maioria vive no limite da ansiedade, oscilando entre sobrecarga e frustração. Quem mantém a calma parece estar em um nível superior, e de certa forma, está. Pessoas emocionalmente disciplinadas não reagem ao caos. Elas o observam, analisam e escolhem como agir. Essa atitude impõe respeito até nos mais manipuladores, porque revela que você não pode ser controlado. E pessoas que não podem ser controladas se tornam imprevisíveis. E pessoas imprevisíveis se tornam poderosas. O quarto pilar do poder é a sutileza. Maquiavel sempre prezou a arte de influenciar sem que o outro perceba que está sendo influenciado. Depois dos 30, quando o orgulho se torna mais rígido e as identidades mais fixas, confrontar diretamente quase sempre gera resistência. A estratégia eficaz é orientar o ambiente com pequenos ajustes, pequenas decisões, pequenas ausências, pequenos fechamentos, pequenas mudanças de postura. Você não precisa impor sua vontade, basta retirar sua energia do que não merece sua presença. A ausência consciente é mais poderosa do que a presença servil. A sutileza transforma suas interações em movimentos silenciosos de poder. Você não confronta, você recalibra, você não discute, você redireciona, você não força, você ajusta, você não pede, você demonstra, você não tenta convencer, você mostra pelo comportamento. Essa atitude cria uma força magnética que reorganiza a dinâmica ao redor sem que você precise levantar a voz, exigir explicações ou implorar por nada. Maquiavel sabia: o poder mais eficiente é aquele que o outro sente, não aquele que você proclama. E o quinto pilar é talvez o mais decisivo: a capacidade de manter sua mente independente. Depois dos 30, a pressão social para se encaixar aumenta. Todos querem que você participe das mesmas narrativas, das mesmas preocupações, das mesmas comparações. Ser mentalmente independente é negar a influência disfarçada desses padrões.
É não deixar que opiniões externas definam seu valor. É não permitir que expectativas alheias definam seu caminho. É não entregar sua mente a quem não vive sua realidade. Quando você pensa por si mesmo, você escapa das teias invisíveis que prendem os adultos medíocres. No final, o poder real depois dos 30 não se trata de dominar o outro, mas de dominar a si mesmo de maneira tão profunda que ninguém consiga usar suas emoções contra você. Esse é o nível de força que transforma você em alguém que não disputa, porque já venceu internamente. E quem vence internamente conquista o respeito externo sem precisar pedir. A reconstrução estratégica começa pela eliminação da ingenuidade adulta, aquela tendência de acreditar que as relações vão se ajeitar sozinhas ou que a maturidade coletiva produzirá a reciprocidade espontânea. Depois dos 30, você descobre que quase ninguém está disposto a abrir mão de território, influência, poder ou estabilidade emocional por boa vontade. Cada um está lutando por algo: prestígio, validação, vantagem profissional, controle no relacionamento, sensação de importância. O erro fatal é agir como se o mundo funcionasse por princípios elevados quando, na prática, ele opera por incentivos, pressão, reputação e cálculo. Maquiavel aponta que a força real nasce da lucidez, e a lucidez só aparece quando você aceita que o jogo não é limpo, mas pode ser vencido com estratégia. A reconstrução não é sobre se tornar frio, mas sobre se tornar impossível de manipular. Você começa compreendendo que seu posicionamento é o que define como as pessoas tratam você. Se você age como quem pede permissão, você será tratado como subordinado. Se você age como quem busca aprovação, você será tratado como opção. Se você age como quem tem medo de perder relações, você será tratado como descartável. A primeira etapa da reconstrução é estabelecer um eixo interno de poder, uma centralidade que não se curva ao desespero por aceitação. Maquiavel mostra que quem depende emocionalmente do reconhecimento alheio nunca governa nada, apenas obedece. Por isso, o novo eixo deve ser construído com base em princípios anti-corrosão, clareza da própria capacidade, disciplina para agir sem impulsividade e independência da necessidade de agradar. Quando essa base se consolida, o mundo passa a reagir à sua presença com mais cautela, mais respeito e mais atenção. A segunda etapa é reconfigurar sua relação com a frustração. Você não reage mais de forma explosiva, ferida ou melodramática quando alguém tenta minar seu espaço. A frustração vira sinal de alerta, não de fraqueza. Quando alguém tenta diminuir você, manipular, usar desculpas, desaparecer quando precisa, voltar quando convém, testar limites, espalhar dúvidas ou usar charme como arma, você não entra em colapso. Você observa. O adulto comum reage. O adulto estratégico interpreta. Maquiavel deixa claro: quem controla as próprias emoções não é dominado pelas emoções de ninguém. E é nesse ponto que o jogo começa a virar. Porque quando as pessoas percebem que você não morde iscas emocionais, elas param de tentar controlar você pelo drama. A terceira etapa da reconstrução envolve a arte de redistribuir energia. Você para de investir em quem não entrega, para de insistir em portas fechadas, para de explicar demais, para de tentar provar valor. Deixa que cada pessoa sinta o peso das próprias escolhas. A arma mais afiada que você ganha após os 30 é o silêncio estratégico. Ele não é frieza, é inteligência. Ele mostra que você não está disponível para jogos previsíveis, nem para corridas de validação. E quando alguém percebe que seu silêncio não é imploração por atenção, mas demonstração de independência, o respeito muda. Quem tentava controlar, agora calcula. Quem tentava sugar energia, agora percebe que não tem acesso. Quem tentava confundir, se desestabiliza. O silêncio vira espada. A quarta etapa é reconstruir sua presença no mundo. Você não busca ser visto, você se torna difícil de ignorar. Isso não acontece com esforço desesperado, e sim pela soma de 3 elementos: competência, consistência e seletividade. Você investe no que aumenta sua utilidade social: estudo, crescimento pessoal, imagem, resultados, rede de contatos, postura.
Você passa a agir com previsibilidade estratégica. Não explode, não implora, não some sem propósito, não reage de imediato, não entrega poder emocional a ninguém e, acima de tudo, você usa seletividade como ferramenta de valor. Quando você escolhe com quem se envolve, em vez de aceitar qualquer energia disponível, você se transforma em alguém de categoria superior. As pessoas respeitam mais quem se respeita primeiro. A quinta etapa é integrar tudo isso na prática diária, de modo que sua força deixe de ser comportamento pontual e se torne estado permanente. Você desenvolve uma espécie de campo de autoridade silenciosa, uma vibração que comunica que você se conhece, se controla e se posiciona. Esse campo afasta pessoas interesseiras, confunde manipuladores, desarma narcisistas e atrai quem tem maturidade para operar no mesmo nível. A reconstrução, portanto, não é sobre endurecer, é sobre afiar. Não é sobre dominar, é sobre não ser dominado. Não é sobre vencer os outros, é sobre vencer a versão vulnerável que caiu nos jogos sujos antes de aprender as regras reais. Quando você finaliza essa reconstrução, não teme mais que as pessoas não joguem limpo. Você já sabe que não vão. E justamente por isso você age com antecipação, estratégia, cálculo, leitura emocional e autocomando. Você entra em qualquer dinâmica com vantagem porque já conhece o tabuleiro. E seguindo Maquiavel, você percebe que a vitória não pertence a quem é mais puro, pertence a quem entende a natureza humana sem ilusões. Depois dos 30, essa é a única forma de vencer consistentemente, não esperando o jogo limpo, mas construindo um nível de força interna que torna irrelevante a sujeira dos outros. O domínio das alianças sutis começa pela compreensão de que ninguém avança sozinho depois dos 30. O mundo adulto não funciona por meritocracia pura nem por talento isolado. Ele funciona por proximidade estratégica, interdependências silenciosas e vínculos que parecem pessoais, mas são essencialmente operacionais. A regra é simples. Você só progride até onde suas alianças permitem. A ingenuidade está em acreditar que alianças surgem espontaneamente. A estratégia está em reconhecer que alianças se constroem, se testam e se administram como ativos de poder. Maquiavel deixa claro que a força de um indivíduo depende tanto das próprias capacidades quanto da inteligência de escolher quem está ao seu redor. O primeiro passo é abandonar o ideal romântico da lealdade incondicional. No mundo real, as pessoas são leais aos próprios interesses, não às promessas que fazem. Depois dos 30, essa lógica fica evidente. Amizades mudam, relacionamentos se transformam, colegas se distanciam, prioridades trocam de lugar. Não existe traição misteriosa, existe conveniência. E, quando você aceita isso sem ressentimento, a leitura das pessoas se torna limpa e funcional. Você passa a observar comportamentos, não palavras. Passa a analisar coerência, não declarações. E começa a perceber que algumas alianças são valiosas, não pela intensidade emocional, mas pela consistência silenciosa que elas demonstram nas horas certas. As alianças mais eficazes não são baseadas em intimidade, são baseadas em alinhamento. Alinhamento de visão, de ambição, de postura, de ética de trabalho, de nível emocional. Você constrói alianças com quem se beneficia ao crescer junto, não com quem exige sua energia para se manter de pé. E quando encontra pessoas que entendem essa lógica, a conexão se torna naturalmente sólida, não porque existe uma promessa eterna, mas porque existe utilidade mútua. E não há nada mais estável do que duas pessoas que sabem exatamente o que ganham uma com a outra. O segundo passo é aprender a categorizar as pessoas ao seu redor. A mente estratégica nunca mistura círculos. Você distingue quem é fonte de força, quem é fonte de desgaste, quem é neutro e quem é ameaça latente. As fontes de força são aquelas que ampliam sua visão, abrem portas, compartilham conhecimento, inspiram evolução e não competem com você, competem consigo mesmas. Essas alianças devem ser cultivadas com respeito, clareza e presença. As fontes de desgaste são aquelas que drenam, demandam, reclamam, manipulam, geram caos emocional. Elas exigem limites firmes e distanciamento controlado.
Os neutros são parte do cenário, pessoas que não ajudam nem atrapalham. E as ameaças latentes são aquelas que tentam competir com você, usando sedução, fofoca, influência, carisma ou instabilidade emocional como arma. Essas exigem vigilância constante e exposição mínima. O terceiro passo é compreender que alianças fortes não se constroem com intensidade, se constroem com previsibilidade. Pessoas confiam em quem é estável, confiam em quem não oscila conforme o humor, confiam em quem age com governo interno, não com impulsos. Quanto mais você demonstra controle, racionalidade, firmeza e clareza, mais as pessoas enxergam você como alguém seguro para se aproximar. Não no sentido emocional, mas no sentido estratégico. E é assim que se formam as alianças mais potentes. Quando alguém percebe que sua estabilidade aumenta a estabilidade dela. A confiança nasce da consistência, não da promessa. O quarto passo é dominar o equilíbrio entre proximidade e distância. Proximidade demais enfraquece a autoridade. Distância demais destrói o vínculo. A arte está em se aproximar o suficiente para criar conexão e se distanciar o suficiente para manter respeito. Essa dança, quando feita de forma consciente, gera uma sensação magnética. Você nunca está completamente acessível, mas também nunca está totalmente ausente. Você está exatamente no ponto onde sua presença é sentida, mas sua independência é igualmente percebida. E é essa combinação que constrói uma aura de valor elevado. Maquiavel descreve esse movimento como a habilidade de ser necessário, mas não submisso, disponível, mas não previsível, presente, mas não dependente. O quinto passo é tornar-se um centro gravitacional, não buscando seguidores, mas gerando influência natural. Você faz isso dominando 3 pilares: visão, competência e postura. Visão significa enxergar caminhos antes dos outros. Competência significa entregar resultados enquanto outros ainda prometem. Postura significa sustentar sua palavra e sua energia, mesmo sob pressão. Quando esses 3 elementos se alinham, as pessoas buscam você de forma espontânea. Elas querem estar perto de quem sabe o que está fazendo. Querem estar perto de quem transmite direção. Querem estar perto de quem cresce. E essa atração não surge de esforço, surge de estrutura interna. O sexto passo é administrar alianças como um estrategista, não como um amigo carente. Você não pressiona, não exige, não cobra reciprocidade explícita. Você oferece valor e observa quem devolve. Você abre espaço e vê quem ocupa com respeito e quem tenta ocupar com oportunismo. A reciprocidade verdadeira se revela sem você pedir. E quando ela aparece, você intensifica a aliança. Quando não aparece, você reduz a intensidade, sem confrontos, sem drama, sem discurso moral. A retirada silenciosa é a arma mais afiada. Ninguém percebe quando começa. Todos sentem quando está completa. O sétimo passo é proteger seu círculo. As melhores alianças são poucas, seletivas e blindadas. Não se compartilha tudo com todos. Não se expõe planos para quem ainda não provou intenção. Não se abre vulnerabilidades para quem ainda não mostrou lealdade real. Você seleciona com rigor. E quando encontra pessoas que operam no mesmo nível, você cria um pacto silencioso de crescimento mútuo que se fortalece com cada resultado alcançado. O poder das alianças maduras não está no barulho, está na discrição. No fim, o domínio das alianças sutis transforma a forma como você se move no mundo. Você deixa de atuar isolado e passa a operar em rede, deixa de insistir em conexões frágeis e passa a cultivar vínculos que elevam. Deixa de entregar energia para quem drena e começa a direcionar para quem multiplica. Depois dos 30, ninguém vence sozinho. Vence quem escolhe os aliados certos e se torna ele mesmo o tipo de aliado que todos desejam, mas poucos conseguem acompanhar.